Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou comentar sobre o princípio hermético da vibração, que é o terceiro princípio hermético, né? Dando uma explicadinha rápida para quem não viu os outros vídeos, os princípios herméticos ou leis herméticas são leis gerais de funcionamento da vida, de funcionamento do universo, propostas pelo hermetismo, cuja figura de destaque é Hermes Trismegistus, né? Um sábio do Egito Antigo. Então, é um conhecimento que agora está mais difundido, embora muita coisa tenha se perdido, né? Um conhecimento ocultista de vários mil anos atrás, não sei, tipo uns 4.000 talvez. Então hoje eu vou falar do princípio da vibração, que é um desses princípios que se aplicam à vida em geral e a todo o universo, né? O princípio diz assim: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E o primeiro comentário que eu quero fazer é que esses princípios foram propostos como eu disse, há uns 4.000 anos, 5.000 anos, e hoje a gente sabe, né, que se a gente reduzir, se a gente for observando de cada vez mais perto a matéria e tudo o que existe, a gente sabe, né, que tudo se reduz, tudo é feito de átomos e que o átomo ele está sempre vibrando, né, ele está sempre se movendo. Mas naquela época, como eles sabiam disso, né? Então eu fico impressionada, assim, dá para ver que realmente é uma escola de conhecimento muito profunda, né? Que já há muito tempo descobriu verdades universais, né? Então nada está parado, tudo se move, tudo vibra e tudo se move. E vocês já ouviram falar, eu acho, é um conceito meio complexo, que do todo, né? Que tudo o que existe é uma coisa só, que todos nós, que tudo que existe veio do todo, né? De uma substância etérea ou algo do tipo, e que o todo, né, se dividiu em diferentes formas, né, assumindo diferentes vibrações e diferentes frequências. Então, por isso tudo vibra, porque o todo vibra, né? Mas o todo, na sua experiência de ser universo e de ser cada um de nós e de ser cada ser vivo que existe e até o que a gente não considera ser vivo, né, como uma pedra, por exemplo, os hermetistas consideravam que tudo era vivo, uma pedra era um ser vivo, né, porque tudo tem consciência e tudo que existe se destacou do todo, assumindo uma vibração específica, né, ou seja, assumindo uma frequência específica. Então é dessa forma que tudo que existe se diferencia. É dessa forma que eu me diferencio de uma árvore, que eu me diferencio de você, né? Que uma pedra se diferencia de uma planta. Cada material, cada coisa que existe vibra em uma determinada frequência, né? E são milhões e milhões de frequências diferentes que fazem a gente ter essa ilusão, né, de que cada coisa é uma coisa, quando na verdade tudo que existe é uma consciência una, né? Enfim, e tudo é feito de frequências ou de vibrações, né? A luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, né? As cores têm aquelas faixas de frequência que, né, que a gente vê no arco-íris. E então essas frequências diferentes, né, tem a ver com o formato que a gente acaba assumindo na nossa vida. E a evolução da vida, a evolução do ser tem a ver com a gente ir sutilizando, né, a nossa vibração. Quanto mais material, mais denso, né, menor é a frequência ou a vibração,
E o processo de evoluir é o processo de ir aumentando a nossa vibração, de a gente ir se sutilizando, né? E quando tudo que existe for aumentando a sua vibração, quando tudo que existe subir a sua vibração até chegar na vibração máxima, esse é o momento em que todas as formas que existem vão ter retornado para o todo original, onde já não se distingue mais o eu e o você, né? Onde a gente volta a ser uma consciência una. Essa ideia é muito louca, né? Mas, enfim. Aqui nesse ponto onde a gente está agora, aqui nessa nossa vida, é interessante também correlacionar o princípio da vibração com a lei da atração, né? Porque se nós somos seres que vibram, a gente está sempre vibrando, né? E aquela história, o que a gente vibra, a gente vai atrair, porque a gente vai sintonizar, né, com as coisas que têm a ver com a nossa vibração. O nosso pensamento é uma vibração, o nosso sentimento é uma vibração, né? Então, o que a gente emana, pensa e sente, a gente vai atrair, porque vai atrair aquilo que tem a mesma vibração ou a mesma frequência, né? Quando a gente fala de lei da atração, se costuma usar mais a palavra frequência. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando a gente pensa assim em lei da atração, a gente pensa, agora eu vou pensar ou me sintonizar com um sentimento tal, X, para eu atrair tal coisa, né? Como se fosse aquela coisa que a gente faz em alguns momentos da nossa vida, deliberadamente, a fim de atrair uma coisa específica. Porém, né, a lei da atração, ela funciona, ou que eu vou chamar aqui, lei da vibração. A lei da vibração funciona a todo momento, esteja você consciente ou não, esteja você fazendo de propósito ou sem querer, né, ou inconscientemente. A todo momento você está vibrando. E a todo momento, então, você está atraindo. E o que é que você está atraindo? Você está atraindo o que você está vibrando, né? A sua vida hoje, como está a sua vida hoje, é um resultado do que você vibrou ontem. E o que você está vibrando hoje vai gerar os resultados de amanhã, né? E esse processo, dizem aí, né, que esse processo agora, nesse momento em que a gente está vivendo, que está se acelerando, o processo de despertar da Terra e tudo mais, que esse processo está ficando cada vez mais rápido, né? Aqui na matéria densa, a gente vibra, mas como a vibração, por exemplo, do pensamento, das nossas sensações, sentimentos, é muito mais sutil. Então, a gente vibra e até isso se materializar, né, na realidade física, que é mais densa, leva um certo tempo. E agora isso está ficando, dizem que está ficando mais rápido. Então, eu quero contar para vocês duas experiências que eu tive que retrataram, sabe, isso que está sendo dito, que esse processo de vibrar e receber a resposta está ficando mais rápido. E eu não quero apavorar ninguém, mas o primeiro fato que aconteceu comigo foi um fato negativo, digamos, né? E a segunda coisa que eu vou falar foi uma coisa positiva, né? Vamos dar um meio a meio aqui. Nessa virada de ano, agora esses dias de Natal e Ano Novo, foi assim foi catártico para mim, tá? Tinha visitas aqui em casa, né, de parentes e tal, e eu tive desentendimentos com parentes bem próximos, pessoas com as quais geralmente, o que foi uma surpresa para mim, porque são pessoas com as quais geralmente eu me entendo muito bem, tenho boa relação, só que do nada, de repente houve esses desentendimentos. Então, para mim foi um pouquinho complicado, mas foi bom porque quando acontece algo assim, é a vida te respondendo a sua vibração, né? Respondendo com alguma coisa que você tem que olhar para dentro de você e descobrir o que puxou aquilo, o que chamou aquilo, o que deu origem àquilo, né?
Então, uma coisa que aconteceu foi que um dia eu fui com meu marido caminhar na praia, e a praia nestes dias estava lotada, né? E a gente estava caminhando pela beira da praia e tinha muita gente jogando bola, sabe? Várias pessoas aqui e ali jogando futevôlei, jogando futebol, enfim, jogando vôlei, jogando tênis. Muita gente, assim, jogando bola, e muito lotado, assim. E a gente foi caminhando por entre as pessoas e eu fiquei com receio. Eu não sei o que me deu, tá, na cabeça, que eu fiquei com receio de levar uma bolada na cara. Só que, tipo, sabe quando eu não só pensei assim, ai, se eu levar uma bolada na cara, meio que me deu um receio mesmo, assim, sabe? Me deu meio que um medo, uma coisa assim, meio boba, né? Essas coisas assim que, de repente, veio aquele medo e eu fiquei sentindo um pouco aquele medo, sabe? Conforme eu caminhava no meio das pessoas jogando, eu fiquei sentindo, assim, aquele medo, assim, de levar uma bolada na cara, sabe? Eu meio que vivi esse medo ali por alguns instantes, tá? Ok, não levei bolada na cara, ok, caminhamos. Na volta da praia, quando a gente estava voltando para casa, quando a gente estava atravessando uma rua, estourou um vidro lá em cima de um apartamento num prédio e começou a cair assim, ó, aqueles estilhaços de vidro no chão, assim, do nosso lado, né? Não veio em nós, não veio em cima de nós, não veio no meu rosto, mas enfim, aí já, quando eu tava voltando do passeio, estourou um vidro, assim, pá! E caiu na rua, assim, bem na hora que a gente tava atravessando a rua. Ok. Cheguei em casa, tudo bem, né? De tarde foi isso. Daí, ok, esqueci. Aí de noite, quando eu tava a gente estava tomando uma cerveja aqui atrás, né, que é na garagem. A gente estava tomando uma cerveja com um parente meu, que eu não vou falar quem é. Vai que, né, vai que alguém conhecido vê aí o vídeo e eu também não quero expor a pessoa. Mas daí eu estava tomando cerveja com esse meu parente e de repente eu falei uma coisa que ele, enfim, né, sabe como é que eu sempre falo aqui no canal sobre as nossas interpretações. Eu falei uma coisa, a pessoa interpretou outra, interpretou uma coisa, interpretou de uma forma que ela achou muito ruim, se sentiu muito ofendida, e de repente, tchá, a pessoa tava tomando cerveja e atirou a cerveja na minha cara, assim, ó. Veio cerveja até dentro do meu olho, sabe? E bom, eu me levantei e fui no banheiro me lavar, né? Porque veio cerveja até na minha roupa, tudo. Enfim, isso já é uma história que tem uma outra lição, um outro desfecho, mas aqui eu só quero mencionar o seguinte, depois eu fiquei pensando, né? Quantos dias na minha vida eu fico imaginando ou com medo de levar alguma coisa na cara, né? Levar uma bolada, ou seja lá o que for. Quantas vezes eu fico com medo disso? Nunca. Eu nunca penso nisso, né? E quantas vezes alguém vem e joga uma cerveja na minha cara, ou quantas vezes realmente eu levo uma bolada, ou alguém atira alguma coisa em mim? Nunca também, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, bem que hoje mais cedo eu tava caminhando na praia e eu fiquei sentindo assim, aquele receio, aquele medo. Daqui a pouco eu posso levar uma bolada na cara. Mas, o mais importante é que eu sei que quando eu tava caminhando na praia, eu acessei essa sensação, sabe? Eu fiquei sentindo aquele medo. E aí, de noite, realmente aconteceu, né? Não foi com uma bola, mas foi com uma cervejada. Então, esta foi a história negativa, né? Eu digo assim, negativa, porque não quer dizer que, ao ter medo de levar uma bolada na cara, eu criei um conflito com uma pessoa. Não, esse conflito com essa pessoa, eu e a pessoa co-criamos juntamente por causa de outros motivos, né? Mas a forma como isso se exteriorizou, como isso aconteceu, teve a ver, sim, né? A forma como eu recebi esta agressão, digamos, teve a ver com aquele medo que eu senti mais cedo, né?
E é nítido isso, sabe? Se a gente ficar assim, bem sutil na nossa observação, a gente vai, se você realmente ficar observando, sabe? As coisas que você vai pensando ao longo do dia, as coisas que você vai sentindo, e logo, logo, as coisas que vão acontecendo, você vai conseguir fazer essa correlação, sabe? Mas para fechar o vídeo com um astral melhor, eu vou contar a história positiva por último, né? Que esses dias eu estava aqui no meu jardim, essa já faz umas 2 semanas, eu acho. Eu estava aqui no meu jardim, e aí meu jardim aqui tem um pé de maracujá, e tem borboletas aqui, né? Tem umas borboletas laranjas aqui que sobrevoam às vezes. E eu tava contemplando o jardim, olhando para ele, né? E era um momento, assim, muito importante sempre a gente ver o estado de espírito, né? Era um momento em que eu estava muito calma, em meditação, porque... de certa forma em meditação, porque eu estava assim com o meu fluxo de pensamentos bastante baixo, né? Muito assim observando a natureza, observando o jardim, as flores, então estava bem serena. E comecei a observar e vi, né, aquelas borboletas sobrevoando, né? Uma borboleta laranja sobrevoando. E aí eu pensei assim, nossa, esse jardim é maravilhoso, sabe? E aí eu pensei assim, eu perguntei, como que poderia, né? Como que poderia ser mais incrível eu ter um pé de maracujá na minha janela com borboletas, né, que sobrevoam? Como poderia ser mais incrível? E aí eu perguntei isso e de repente quando eu olhei, veio uma borboleta branca e começou a voar junto com a borboleta laranja, sabe? E no mesmo momento eu meio que me liguei assim, nossa, eu fiz essa pergunta, como que poderia ser mais incrível o meu jardim? E veio a resposta imediatamente, sabe? Porque sempre tem borboletas laranjas, né? E no momento em que eu perguntei isso, veio uma borboleta branca, assim, voar junto com a laranja. E aí eu fiquei assim, nossa, já fui respondida, né? E aí eu pensei assim, vou ser mais ousada vou ser mais ousada ainda. E aí eu pensei assim, será que tem, nossa, que lindo, né? Que maravilha, assim, naquele estado de encantamento. E aí eu pensei, mas será que pode ficar mais incrível ainda, né? O que mais pode acontecer para ficar mais incrível? Já meio pensando assim, né? Será que eu não tô abusando do universo? Mas mais assim, ousada e encantada, assim, nossa, será que pode ficar mais incrível? E aí, de repente, eu comecei a olhar assim, aí eu vi uma folha ali do pé de maracujá, né? Vi uma movimentação estranha na folha, e daí eu cheguei mais perto para olhar. E, gente, sério, era uma larva, tá? Que eu já vi algumas vezes aqui quando tem a larva, que ainda não é borboleta, né? Era uma larva se transformando em borboleta, tipo, as asas já estavam para fora, assim, só que estavam mais ou menos coladas, assim. Na verdade, quando eu olhei, ela tava assim, ó, as asas para cima. Amor, eu tô gravando um vídeo, não vem aqui. Fui flagrada de novo. As asas para cima, assim. E aí eu cheguei mais perto, assim, para observar. E dava pra ver o corpo da larva com as asas coladas. E aí eu acho que aí eu fui chegando perto, assim. Aí eu acho que por eu chegar perto, né, a larva / borboleta meio que sentiu uma pressão, né? Ela não sabia se eu não era um predador. E eu fui chegando perto, assim, olhando. E aí quando eu vi, de repente, ela, né, se abriu as asas, assim, se descolou e saiu voando, assim, sabe? E aí depois eu fiquei
são coisas que às vezes a gente até duvida um pouco, né? Sempre tem uma parte de nós que duvida depois. Mas naquele momento ali, eu tava, assim, tão consciente, sabe? E no momento em que eu fiz a pergunta, como pode ser mais incrível esse meu jardim, sabe? E veio aquela borboleta de cor diferente. E eu fiquei mais encantada. E eu perguntei, será que pode ficar mais incrível ainda? E eu, na minha cabeça, nem conseguia imaginar o que é que poderia acontecer para ficar mais incrível. Mas eu fiz aquela pergunta assim, ó, super consciente e super sem ansiedade, sabe? E aí, de repente, me acontece isso, gente. Eu flagrei a larva saindo e voando pela primeira vez como uma borboleta, sabe? E eu fiquei assim fiquei muito agradecida por poder observar isso, sabe? O quanto que o universo pode vir e pode te responder imediatamente. E por que que geralmente ele não responde imediatamente? Porque quando eu fiz essa pergunta, era uma coisa meio que eu tava pensando comigo mesma, sabe? Não foi realmente uma pergunta que eu fiz pro universo. Universo, me responda como pode ficar mais incrível. Eu nem tinha uma intenção pretensiosa de ter uma resposta, sabe? Eu apenas estava num estado de encantamento e fiz essa pergunta, sabe? Eu simplesmente fiz essa pergunta num estado de encantamento e sem ansiedade. E a resposta chegou, sabe? A resposta chegou em forma de experiência. Uma experiência que veio e me maravilhou ainda mais, né? Retroalimentando aquele estado de maravilhamento, não sei se essa palavra existe, alimentando aquele estado em que eu já estava, né? E na nossa vida, eu acredito que quando a gente quer atrair algo, é claro que tudo na vida tem processos, né? Isso foi apenas algo que eu pensei, uma simples pergunta, que a intuição, ou melhor, o universo já respondeu com uma experiência, né? Porque processos, assim, coisas que a gente quer que realmente, assim, realizar na vida, tudo depende de um processo a ser realizado. E a gente tem que viver o processo. Não é assim, né? Não é assim. Mas naquele momento, como eu perguntei tão vazia de qualquer pretensão, eu acredito que isso, né, fez com que a resposta fosse imediata, né? Porque isso é uma coisa que atrapalha, né? A gente quer vibrar e atrair coisas, mas a gente coloca ansiedade no processo, né? Porque a gente tem a pretensão de ter aquilo. Então aí tem ansiedade envolvida, aí ativa aquele famoso efeito Zenão, né? Mas quando você consegue acessar um momento, né? Um momento de vibração em que você está absolutamente calmo e sereno, né? E maravilhado com a vida, né? Apreciando as coisas boas, né? Sem nenhuma ansiedade. Aí você atrai as coisas mais rapidamente, né? Então eu acredito que foi por isso que eu tive essa resposta assim imediata e em forma de experiência, né? Em forma de uma experiência. E eu acredito que quando a gente conseguir subir totalmente a nossa vibração, a nossa vida deveria ser assim, sabe? O nosso sentido, né, propósito, objetivo de vida é alcançar esse estado, né? Esse estado em que nós vamos ser nós vamos ser como deuses, porque nós somos, né? Nós somos centelha divina, somos fagulha de Deus, né? Esse estado em que a gente pensa, né? Com a nossa consciência e já modula o mundo ao nosso redor, né? Então, era isso aí que eu queria falar hoje. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve, assina. Não é assina, como é que é? Ativa o sininho de notificações. E é isso aí. Se você quiser me escrever, meu e-mail está aqui embaixo também. Até logo, gente. Um beijo e fiquem na paz. Vibrem.
Vibrem alto. Vamos vibrar alto. Até!